Olá, eu sou Kelly Amaral, faço parte do coletivo Formação é Política, vinculado à APSP, a Associação Paulista de Saúde Pública, e como vocês devem ter percebido, esse é mais um vídeo de uma série de outros que se propõe a falar sobre neofascismo e a saúde. A gente já falou um pouquinho sobre a diferença de fascismo e neofascismo, falamos do neofascismo e a dependência econômica, falamos de política e fascismo, e agora é o momento da gente falar um pouquinho sobre neofascismo, educação e guerra cultural. Afinal, o que a saúde tem a ver com isso? Bom, a gente pode perceber que existem grupos com valores distintos falando sobre guerra cultural. É importante que a gente saiba um pouquinho o que isso significa, guerra cultural. Então, guerra cultural geralmente está relacionado a grupos que têm diferenças, né, que têm valores distintos e que vivem em um mesmo espaço geográfico. Geralmente, esses valores relacionam políticas de segregação racial. Muitas vezes com elementos relacionados à religião, sexualidade, etnia, né? E que pode apresentar dicotomia e divisão entre correntes distintas, muitas vezes conservadoras e ditas democráticas. Bom, nós estamos vivendo no Brasil, nesse momento, uma guerra cultural instituída, com repercussões especialmente no campo da educação. Nós estamos em um momento em que existe um cerceamento da liberdade de cátedra, né? Então, por exemplo, o sugerido pela extrema-direita, sugerido pela extrema-direita, que gira em torno do slogan Escola Sem Partido. Escola Sem Partido. Que tem ocasionado cortes drásticos no orçamento da saúde e da educação. E isso ainda tem sido agravado pela Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos em 20 anos. Então, Escola Sem Partido, esse slogan, ele não pode ser compreendido sem a devida historicidade. Foi necessário que não fosse mais tolerado transformações sociais progressistas para que se chegasse a esse ponto. E aí a gente pode citar que talvez essas transformações sociais progressistas tenham sido insuportáveis para a extrema-direita. Então, quais são essas transformações? O aumento real do salário mínimo, a criação de mais de 2 dezenas de universidades públicas, a política de cotas, inclusive foi a forma com que eu adentrei a universidade, a política de cotas que favorece que negros, quilombolas, indígenas, estudantes de baixa renda acessem a universidade. Também pode ter sido insuportável os dispositivos de distribuição de renda, como o Bolsa Família. A liberdade de organização de movimentos sociais, a liberdade das escolas ensinarem para além do receituário do Banco Mundial. Então, tudo isso pode ter feito com que esse núcleo empresarial golpista e os seus intelectuais de direita tenham se aninhado sob um projeto com o slogan Escola Sem Partido. Bom, isso tudo tem características neofascistas, e a gente também pode pontuar quais são essas características. Primeiro, mobiliza-se a partir de uma reacionária teoria da conspiração obscurantista. Segundo, forja um movimento popular contra a escola pública e em favor de um fundamentalismo religioso, né? Tem por método procedimentos que solapam o Estado de Direito, e usam de parcelas fascistizadas do judiciário com leniência do Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, adiou que se pudesse pôr fim a um movimento que criminaliza os educadores. Então, tudo isso é muito sério. A guerra cultural, ela coroa a contra-revolução em marcha, né? Ela tenta reorientar as forças do projeto inacabado da ditadura militar no Brasil. Por sinal, o projeto esse que nunca foi devidamente julgado, né? Então, ela usa de forças neofascistas que tentam liquidar a educação utilizando a sua versão mais conservadora. A educação está
atada à lógica, hoje a educação está atada à lógica da necessidade e da eficiência, né? Mediada por um discurso de integração e consenso. Então a gente pode perceber que vocabulários considerados aí da esquerda, como conflito, luta, enfrentamento, estão ausentes nessas teorias. A teoria tradicional não é capaz de refletir sobre o desenvolvimento histórico, a seleção, o uso, a legitimação daquilo que a escola definiu como um conhecimento real. Bom, obscurecer a resistência, ou dito de outra forma, esconder a luta de classes. Na defesa do direito, à educação de universidade pública, é imperativo nesse contexto, né? O poder midiático do Brasil, inclusive, é um aliado importante nessa manobra, né? Então, a desinformação, antes mesmo do surgimento das fake news, já era ocasionada pela maioria dos noticiários que utilizavam vastamente da ausência de referencial espacial, a ausência de um espaço percebido devido a uma socialização, né, via rádio, TV, internet, tornando esses únicos como espaço do real. E percebe-se aí uma ausência temporal, né? Os acontecimentos são relatados como se eles não tivessem história, como se não tivessem causas passadas, efeitos futuros, ou seja, como se eles não tivessem continuidade ou correlação. Bom, a expressão mais concreta dessa tática a gente pôde perceber, por exemplo, no dia 15 de maio de 2019. Né? Nesse dia houveram as paralisações devido aos cortes drásticos na educação. Então, 222 cidades de 26 estados da federação, né, conglomerando milhares de manifestantes às ruas para demonstrar repúdio ao corte dessas verbas. Frente a essa manifestação, né, de uma envergadura tamanha, o presidente eleito, Bolsonaro, em entrevista classificou os manifestantes como idiotas úteis e imbecis, né? Então nós precisamos nos unir em prol a defender o lugar e o papel da educação, que precisam ser continuamente retomados e redimensionados, né? Afinal, a gente precisa ter um compromisso ético e político de forma a acirrar as coordenadas históricas em que nos encontramos. Isso porque as forças de dominação, de degradação, de opressão, alienação estão se consolidando nas estruturas sociais, econômicas e culturais. Então, sendo assim, nós precisamos ir à luta. Nós precisamos testemunhar contra esse governo de características claramente neofascistas. Nós precisamos testemunhar em prol a nossa liberdade de expressão. Então, o recado está dado. Como esse vídeo, outros serão produzidos e a gente vai continuar falando sobre isso em defesa da nossa liberdade de expressão. Até mais.